Nesse vídeo vamos falar sobre a Boa Safra, mais conhecida como Soja 3, uma empresa que fez recentemente IPO aqui na Bolsa Brasileira e que está atraindo a atenção de muitas pessoas, muitos investidores. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes que a gente comece, já clica aqui, deixa o seu like, já clica aqui, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho para você não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo para que seus amigos também consigam investir melhor, sem enrolação em ações e para que a gente forme aí a maior comunidade de investidores do YouTube. Vamos lá então falar sobre a Boa Safra. Queria dizer, começando antes de tudo, que analisar essa empresa me fez relembrar os meus tempos de banco de investimento, nos tempos que eu trabalhava lá no JP Morgan, que é um dos maiores bancos aí do mundo, que eu era analista de algumas coisas, entre elas da parte de agronegócios, de agricultura. Então eu acompanhava bem de perto o setor de produção de milho, soja, açúcar, enfim. Então, para mim foi algo muito prazeroso revisitar uma empresa deste setor e que na Bolsa Brasileira a gente não tem tantos casos assim. E aqui já começa a primeira sacada. Por que não tem tantas empresas deste segmento na Bolsa Brasileira, uma vez que o Brasil é o celeiro do mundo? A gente tem aqui só o PIB do agronegócio funciona, é só exportar soja que dá dinheiro nesse país. Por que a gente não tem mais empresas disso na Bolsa? Pelo simples fato de que o segmento de produção agrícola, ele é bastante volátil, né? Por quê? Porque se chove em um ano, é bom. No outro ano, não quer dizer que vai ser bom também. Então as coisas mudam muito e isso afugenta os investidores, porque você tem muita aí incerteza. Mas vamos ver se esse é o caso da Boa Safra. O que a Boa Safra de fato faz? Tá? A gente tem aqui nesse esquema aqui na esquerda, o que eles fazem, aqui eu estou falando que eles produzem sementes de soja e tal, não é exatamente isso. Eles fazem aqui uma parte de intermediação, que basicamente é selecionar os reprodutores do germoplasma e o tipo de semente de acordo com a inteligência de mercado. O que é isso? Dependendo do tipo do solo, você precisa de uma semente ou da outra, tá? E também eles fazem aqui a parte de processamento de sementes e tratamento, que é chamado também da beneficiação, tá? Então é para limpeza, secagem, enfim, tudo isso, tá? É basicamente isso que a Boa Safra faz, tá? E ela tem ali as unidades dela, que fica aqui basicamente nesta região entre Minas e Goiás, tá? Segundo eles, é a localização perfeita para a produção de sementes, porque tem clima bom, é próximo das regiões produtoras de grãos, ou seja, mais fácil de você distribuir isso daí depois, vender. E eles têm aqui, ó, parceria de quase 20 anos com os top produtores. Como vocês devem imaginar, grande parte da soja que a gente produz aqui no Brasil, ela é exportada principalmente para a China. Agora, interessante notar o quanto que isso vem aumentando ao longo do tempo e por bastante tempo, e a perspectiva é que isso continue crescendo, porque cada vez mais você tem lá chineses indo para as cidades, aumentando o nível de vida, querendo comer comidas melhores, e aí a soja, por exemplo, ela serve tanto para, enfim, comer a soja de fato, quanto também para rações, para depois você produzir animais e se tornar depois alimento ali in natura de gado, de carne mesmo, né? Então quando a gente olha aqui o crescimento, né? A gente vê o crescimento desde 2010, 2011, é bastante grande, tá? Então ele vem aí, ano após ano, o Brasil vem batendo aí os recordes de produção, e deve chegar a um patamar aqui de área plantada de soja, né, em milhões de hectares, a quase 44 milhões de hectares em 2026, 2027. Quem são os maiores em áreas plantadas de soja? O Brasil, Estados Unidos e depois a Argentina. E aqui, ó,
o que é, de fato, o foco do mercado da Boa Safra, que são aí as sementes de soja, então cresce mais ou menos no mesmo ritmo, tá bom? Agora vamos usar a cabeça de um agricultor, né? Se você vai plantar soja, o que você tem que querer, né? O que os agricultores, os fazendeiros querem? Olha, eu quero plantar uma soja que tenha uma boa produtividade e que me permita vender a um preço bom também, e quanto menos eu gastar, tanto com, sei lá, irrigação, tratando a terra, etc e tal, melhor. E também o custo, né, dessa semente é algo importante, porque você tem que ficar plantando todos os anos, né? Então, olha só esse dado que eu achei curioso e muito importante aqui para a Boa Safra. Ó, basicamente aqui nesse gráfico a gente vê o quê? Que o custo do saco de semente de soja, aqui ele pega a praça lá do Rio Verde, em Goiás, mas ele pega o quê? Que a semente de soja, que não era algo tão oneroso assim, ou que não representava tanto do custo de produção da soja, hoje representa quase 20%. Então se tornou algo muito importante. Por quê? Porque se você vai gastar dinheiro com a semente, né, que seja aí uma semente boa para você ter uma produtividade melhor e compensar isso, tá? Então, e é justamente isso que a gente vê aqui, que é o quê? A gente vê a Boa Safra provando, né, de fato ela aí mostrando a mercado que esta semente dela é boa. Por quê? Porque ela não só aumentou o volume de vendas, mas ela ganhou mercado. E é um mercado que todo ano aí ele cresce um pouquinho, a era plantada cresce, então o mercado por si só ele cresce. Então seria muito fácil dela manter a participação de mercado estável, né? Crescendo junto com o mercado. Quando ela cresce aqui 1 ponto percentual em fatia de mercado, isso mostra que ela ganhou mercado, então ela cresceu mais que os outros competidores. Agora, como eu falei para vocês no começo do vídeo, cada ano é um ano porque você tem ali o ritmo da safra, e é importante a gente entender como que funciona o ritmo da safra para a gente saber qual que é o período mais crucial para a empresa. E que no caso aqui da soja 3, olha só esse esquema, muito interessante. Aqui, a primeira safra de soja, ela começa em fevereiro e termina em abril, né? A colheita. Depois a gente tem a chamada safrinha, que é a segunda safra. Só no Brasil tem isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante porque antes da safrinha, que é a safra de inverno, ela era chamada safrinha. Ou seja, você plantava ali, rendia um pouquinho, mas não era como a colheita principal. Só que cada vez mais os produtores têm tido bons resultados. Muito disso por conta de uma semente mais adaptada para este segmento, né? Para esse período do ano. Então, o que dá um pump aqui na produtividade, tá? Dos agricultores. E aqui, de fato, ó, a safra, podemos chamar assim, da semente de soja, né? Que é o quê? A produção, ela começa aqui no início do ano, então de fevereiro a abril também. De maio a agosto tem a armazenagem, secagem, limpagem e tudo mais, o beneficiamento. E aí, de setembro para frente, você tem o transporte, as entregas para o pessoal plantar, né, aqui nesse período e colher mais tarde. E isso leva ao quê? Leva a uma sazonalidade bastante grande para o resultado da Boa Safra. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha, basicamente ela só ganha dinheiro da metade do ano para frente, tá? Antes disso, ela não tem tanta atividade assim, tá? Em termos de vendas. Então, isso aqui é importante por quê? Porque se ela erra, por exemplo, no terceiro trimestre, vai ser muito difícil ela conseguir recompensar totalmente no último trimestre, tá? Então, ela tem aí períodos-chave ao longo do ano que, caso ela vá mal, isso pode derrubar o preço das ações. Outro fator importante que eu achei bastante curioso aqui
neste setor da Boa Safra é que quando você pensa em segmentos que trabalham junto com produtores, com agricultores, fazendeiros, em muitos casos acontece o chamado barter transactions ou o escambo, né? Que na verdade olha, eu te vendo aqui as sementes de soja e depois, ao invés de você me pagar em dinheiro, você me paga em soja, tá? Isso acontece muito com quem vende defensivos agrícolas, agrotóxicos e tudo mais. É usual. E eu, Vitor, achei que nesse segmento aqui da Boa Safra, da Soja 3, fosse ser a mesma coisa. Mas, estudando mais a empresa, eu vi que mais ou menos 80% do que a empresa recebe é pago à vista. Isso é muito bom, porque diminui bastante o risco da empresa no recebimento, né? Como o negócio de agricultura ele é muito volátil, como a gente já falou, caso ela faça alguma transação e falar, depois você me paga, se a safra vai mal, ela pode ficar sem pagamento. Então, ela receber grande parte das vendas à vista é um fator muito positivo. Olhando um pouco agora a evolução financeira da empresa, o que a gente vê aqui? A gente vê que nos últimos 3 anos, 2018, 2019 e 2020, aqui nesse gráfico da esquerda, o crescimento da receita foi bem expressivo, tá? 49%, 30%, 46%, ou seja, não se deu apenas pelo preço da soja subindo, caso esse fosse o caso aqui, tá? Então, uma empresa que está conseguindo crescer, tá? Como a gente mostrou, ela ganhou mercado de 2019 para 2020. E no EBITDA aqui, no lucro operacional, a gente vê o quê? A gente vê também que a empresa teve uma evolução muito, muito boa aqui, tanto da margem quanto do próprio crescimento, tá? Então, crescendo mais o lucro do que mesmo a receita, por isso que ela cresceu aqui a margem de lucro, então foi muito bom. Quando a gente olha o endividamento, a gente vê também o endividamento caindo, e aqui um fator muito importante para as empresas de agronegócio é a chamada liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas no curto prazo, né? E isso para o agronegócio é muito importante por 2 pontos. Primeiro, porque caso a safra seja ruim, né, ela pode ficar sem dinheiro. Segundo, muitas empresas se financiam com o curto prazo. O que é isso? Como o banco empresta dinheiro para essas empresas e, de novo, a variação da safra, do negócio em si é muito alta, o banco sempre vai tender a emprestar dinheiro ali com um prazo curto, dentro de 12 meses, tá? Então, ela tendo capacidade para conseguir pagar este curto prazo é vital, senão a empresa, mesmo tendo lucro, pode morrer. E quando a gente olha aqui no gráfico da direita, essas barras em amarelo, o que eu fiz? Eu peguei um índice aqui que eu mesmo criei e aprendi lá no JP Morgan, que é o quê? Que é o que a empresa tem dinheiro em caixa, ou seja, na conta, mais os estoques, que aqui é semente de soja, ou seja, é muito líquido, se ela quiser vender tudo amanhã ela consegue, dividido pela dívida de curto prazo, tá? Que é aí o quanto que ela pega de dívida, na verdade, para conseguir ter estoque, né? Então, esse patamar aqui, quanto mais acima de 1, melhor. A gente vê que ele piorou um pouquinho nos últimos 2 anos, mas está bastante próximo de 1, tá? De uma vez. O ideal é a gente ver este nível aqui acima de uma vez, 1,2 seria excelente. Agora, outro fator que me chamou muito a atenção nessa empresa foi o nível de rentabilidade, tá? Achei muito, muito, muito bom mesmo, tá? Geralmente, agronegócio não tem uma rentabilidade tão boa assim, tá? Vamos lá olhar. Quando a gente olha aqui, ó, os níveis de rentabilidade, o ROIC subindo, mas ele já parte de 2018 de um patamar muito alto, tá? Basicamente 13% aqui, muito alto mesmo. E o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, também bastante forte, tá? Crescendo aí ano após ano, né? Tendo um patamar acima de 70%, que é muito bom, né? Qualquer coisa acima de 2 dígitos já é muito bom.
Talvez aqui com o IPO isso vai cair porque ela aumenta o patrimônio líquido dela, pegando mais dinheiro ao mercado. Então isso aqui talvez caia nos próximos anos até voltar ao patamar anterior, mas de qualquer forma bastante elevado. Mas e agora? Será que a empresa está num preço bom? Será que não está? Será que vale a pena comprar? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de comparar as empresas com as outras empresas, né, minimamente do mesmo setor. E no caso da Boa Safra não foi diferente, só que qual que é a questão? Ela é a única empresa produtora de sementes da Bolsa. E eu não encontrei nenhuma empresa semelhante fora do Brasil que faz a mesma coisa que ela. Mas a gente tem algumas empresas da nossa Bolsa brasileira que, em tese, seriam aí clientes da Boa Safra Sementes, tá? Que é a SLC Agrícola, a Terra Santa Agro, que vai, na verdade, se unir à SLC Agrícola, e a Brasil Agro. A Brasil Agro foi uma empresa que sofreu muito no passado e hoje em dia tá bem melhor, tá? Então, primeiro aqui, as coisas que eu gostaria de comparar seria o crescimento, tá? Crescimento médio dos últimos 3 anos. Então, a Boa Safra com um crescimento bastante superior, tá? Ela também é uma empresa menor, então com um crescimento bastante superior. Aqui os números estão todos em dólares, tá, gente? O nível, né, de lucratividade medido aqui pela margem EBITDA, então da Boa Safra aí esse menor do que das outras empresas, tá? Mas também a gente tem que considerar aqui que para as outras empresas a variabilidade é maior, tá? O nível de endividamento aqui da Boa Safra bem em linha com a mediana do setor. Então o maior é da Terra Santa, as outras duas empresas estão num patamar de dívida satisfatório, tá? Aqui dívida muito alta pode ser preocupante. O ROI, que eu não sei porque não saiu aqui, mas o da Boa Safra é maior. Agora, quando a gente vai olhar a relação de valor da empresa dividido pelo EBITDA e preço sobre lucro e preço dividido sobre o lucro, né, estimado aí para o ano de 2021, a gente vê que o da Boa Safra está bastante acima, tá? Por que ele está bastante acima? Porque aparentemente o negócio dela é menor e tem menos risco, tá? Tem menos variabilidade do que as outras empresas, porque, bem ou mal, ela faz a parte do beneficiamento das sementes e vende as sementes, tá? Você tem menos risco ali de muita chuva, pouca chuva, muito frio, muito calor, para de fato desenvolver os produtos. Então, aparentemente aqui o segmento dela é melhor, ele é menos arriscado, e aí por isso um nível de preço mais alto. Só que a gente tem que olhar também, quando a gente está olhando esses números, o quanto tem de crescimento dessa empresa, tá? E uma empresa que vem crescendo aí, obviamente que a gente tem que olhar o crescimento futuro, mas que vamos supor que se ela reduzisse o crescimento e crescesse para os próximos anos uma média de 10% ao ano, considerando aqui um preço sobre lucro de 16 vezes, na minha opinião, não me parece caro, tá? Ela é uma empresa nova, ainda tem muito a crescer, tem pouquinho desse mercado, enfim, eu acho que ela tem aí um futuro bastante promissor. Quando a gente vai olhar o preço das ações, a gente vê o quê? Que a empresa fez IPO, o preço da ação subiu até que legal, bateu quase 20% de ganho e deu uma arrefecida, caiu um pouquinho aqui, tá? Com um ganho aí de mais ou menos 6% só. Para essa empresa, eu gostaria de fazer um estudo bem aprofundado, mas eu gostei muito do que vi. Não acho que é uma ação que tá cara, não. Eu analisaria essa empresa sim para os meus mentorados do Clube 5XR. E agora, me conta aí, o que você gostou? Aliás, o que você achou? Gostou desse vídeo? Gostou da empresa? Acha que ela tem potencial? Acha que ela não tem? Comenta aqui embaixo para mim. E também, por favor, para a gente conseguir aí se comunicar melhor, comenta aqui qual outra empresa você quer que eu faça a análise aqui no canal. Beleza? Além disso, se você quer receber os slides desse vídeo, aqui na descrição tem o link do meu Telegram. No Telegram eu mando áudios diários e mando também os slides desses vídeos que eu faço aqui para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações no sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente.